tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem e para concurso público. Na aula de hoje nós vamos estudar um assunto importantíssimo de língua portuguesa. O tema é gênero textual reportagem, tá? Eu já expliquei para você o assunto gênero textual notícia, tá? Você que está se preparando para o Enem é muito importante estudá-los, tá? Tanto no ano passado, tanto no Enem digital quanto no Enem impresso, caíram muitas questões relacionadas a esses dois gêneros textuais, tá? E hoje eu vou explicar para você esse gênero textual reportagem, tá? A sua definição, as suas características, tanto relacionadas às propriedades linguísticas, quanto também relacionada ao quesito, à sua estrutura. Eu vou ler para você aqui uma reportagem para que você entenda, com base nela, as características do gênero textual reportagem. Então, desde já, você que ainda não é inscrito no meu canal, tá? Inscreva-se no meu canal, professor Alessandro, me ajude na divulgação desse projeto de democratização do conhecimento. Deixe seu like, seu comentário, a sua sugestão, tá? As suas críticas aqui então são bem-vindas, tá bom? Serve para eu me avaliar e desde já eu quero agradecer a você que está me ajudando aí nesse crescimento do meu canal. É um gênero textual. Então preste atenção nisso aí, tá? Então na língua portuguesa, basicamente, nós temos um número limitado de sequências tipológicas. Então, tipologicamente, em relação à sequência, em relação à estrutura textual, nós temos apenas 5, tá, gente? Por enquanto, tá? Então, nós temos a sequência descritiva, a narrativa, a sequência dissertativa, que pode ser expositiva e argumentativa. Nós temos a sequência dialogal e também nós temos a sequência injuntiva, tá? Se você tiver interesse mais saber sobre este conteúdo, tipologia textual, está aí, tá? Na tela esta aula que eu explico de maneira bem, que eu explico em modo turbo, tá? As principais características de cada sequência tipológica. Então, há um número limitado. Em relação aos gêneros textuais, o que acontece? Então, normalmente os gêneros textuais são os textos que nós encontramos no cotidiano. Então, nesses textos são utilizadas uma dessas sequências tipológicas aí. Então, no caso do gênero textual reportagem, por exemplo, nós podemos encontrar, por ser um gênero textual, tá? Então nós vamos encontrar sequências descritivas, sequências narrativas, porque está assim elucidando o fato, um acontecimento. É possível também encontrar sequências dissertativas, seja expositiva, seja argumentativa, assim como sequência dialogal, quando há o depoimento, quando há, por exemplo, o uso de entrevistas nesse gênero textual, bem como é possível encontrar também sequência injuntiva, dependendo da intenção dela, dependendo do público local de veiculação, é possível identificar também a sequência injuntiva, tá? Então, de repente, é uma reportagem, por exemplo, falando sobre contra a disseminação do novo coronavírus, então, de repente, nada impede que lá na reportagem apareça sequências em que a orientação, tá? Há orações cuja intenção é orientar, é prescrever, é indicar aquilo que nós devemos ou não fazer. Além disso, dentro de uma reportagem, é possível nós encontrarmos outros gêneros textuais. Por exemplo, a entrevista, o depoimento, os gráficos, enfim. Então veja como é importantíssimo este conteúdo, tá? Este assunto, reportagem. Então nós podemos encontrar, por exemplo, infográficos que atualmente no Enem cai questões cobrando apenas sobre apenas esse conteúdo, sobre este gênero textual infográfico. Normalmente ele aparece tanto aqui no gênero textual reportagem, quanto lá no gênero textual notícia. Diferentemente da notícia, cuja intenção é basicamente informar, a reportagem ela vai além disso, tá, gente? Então, tem reportagens que se parecem muito com notícia, por isso que muitos confundem notícia com reportagem, mas veja bem, tá? Alguns elementos que nós temos aqui na reportagem nós encontramos na notícia, mas para você diferenciar notícia de reportagem, anote isso aí, tome nota, tá? Essa observação. Então, na notícia, a intenção principal dela, desse gênero textual, é de passar uma informação apenas, ou seja, informar um fato que acabou de acontecer. Já na reportagem, não. A reportagem ela vai além de informar. Reportagem, a intenção é detalhar o fato, detalhar o acontecimento que está sendo informado. Então, por isso que na reportagem, por exemplo, o autor ou autora, ele detalha, ele interpreta, ele analisa profundamente, ele questiona causas e efeitos, ele faz comparações, faz analogia, mostra seu impacto, enfim. O autor ou autora de uma reportagem é como se eles fossem um investigador. Então, eles vão atrás de toda a informação disponível, de todos os recursos disponíveis, eles vão utilizar, tá? Para detalhar o fato, para detalhar o acontecimento, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro essa característica de notícia e reportagem.
Notícia, a principal intenção é informar. Reportagem é a principal intenção é detalhar o acontecimento, detalhar o fato. Muitas reportagens têm origens em ganchos. O que é um gancho de uma reportagem? Então, o gancho é algum acontecimento, algum fato que, por chamar atenção, por despertar atenção, pode se tornar o quê? Como motivo, com uma motivação para que alguém produza uma reportagem. Então, deixa eu criar aqui uma situação hipotética apenas para você entender, tá? Então, vamos lá. Vamos dizer que, de repente, alguém aqui, claro que isso não vai acontecer, tá, gente? É só a situação hipotética. Vamos dizer que alguém me chamou aqui no YouTube, aqui no meu canal, fez uma crítica. Olha, professor, você é um macaco. Então, veja bem. Aí o que acontece? Aí gera uma repercussão enorme, gera uma discussão, tá? De repente isso cai na mídia. Então o que é que vai acontecer? Este fato, este acontecimento, tá? Ele pode ser um gancho para um repórter, para um jornal, uma revista, veicular, por exemplo, uma reportagem, investigar, por exemplo, o professor Alessandro, investigar o aluno que fez a crítica, e aí pode surgir uma reportagem ou sobre o racismo, tá? Ou sobre o tema cancelamento. Então o gancho é o quê? É aquele acontecimento, aquele fato, tá, que permitiu a origem de uma reportagem. Assim como a notícia, as reportagens são veiculadas em diferentes canais, diferentes suportes. Então, nós encontramos reportagens em jornais, em revistas, na televisão, no rádio, na internet, né? Hoje o YouTube também é muito utilizado para isso, você encontra muita reportagem, muita notícia. Como a reportagem, assim como a notícia, tá, trata de algo que já aconteceu, que ocorreu, tá? Então, na sua estrutura, predomina os tempos verbais do subsistema passado, ou seja, o pretérito, tá? Agora, preste atenção nesta informação aqui, tá, gente? Muito cuidado nisso. Então, assim também como lá na notícia, no título, e quando tem a linha fina, ou seja, o subtítulo na reportagem, é possível encontrar o uso do tempo presente. Para quê? Tá? Para conferir a atualidade. Então, é como se você estivesse lendo, tá, o título ou o subtítulo, e é como se tivesse o fato ali que está sendo noticiado, que está sendo o tema da reportagem, é como se estivesse acontecendo no exato momento que você está lendo a reportagem. Tá? As reportagens têm temas bastante diversificados, tá? De muitas das características particulares do veículo que a divulga. Então, seu público específico. Por exemplo, quem ama cinema, quem gosta de futebol, de culinária, de novela, enfim. Então, depender desses elementos aí, então vai ter o tema ali relacionado à reportagem. Então, se gosta de esporte, vai ter reportagem relacionada a isso. Se gosta, por exemplo, se gosta de assunto relacionado à segurança pública, inclusive tem jornais aí, revistas que tem caderno especificamente para colocar reportagens, né? Inclusive coloca lá policial, enfim, tem pessoas que gostam disso, enfim. Então, agora eu vou explicar para você a estrutura básica da reportagem. Então, veja bem, presta atenção nisso, tá? Essas características seguintes não são encontradas em todas as reportagens, tá? Então, varia muito, é muito diversificado. Não há uma estrutura fixa, tá? Só que alguns desses elementos aqui é possível encontrar na maioria das reportagens. Reitero, na maioria das reportagens, ou seja, não são em todas, tá? Mas aí, enquanto eu vou explicar para você, você vai ler comigo também uma reportagem para que assim você entenda cada elemento, tá bom? Então, continuemos aí. Estruturalmente, a reportagem pode apresentar a seguinte estrutura, tá, gente? A identificação do autor e da fonte. Então, normalmente, antes de se começar a reportagem, é possível encontrar tanto a identificação do autor quanto ou autora e também do veículo que publicou a reportagem. Então, veja nesse caso aí. Essa reportagem aí que nós vamos começar a ler agora, tá, é sobre anorexia, ou seja, uma doença que atinge cada vez mais jovens, né? Inclusive nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, infelizmente é um problema que tem se agravado, tá? Então preste atenção que nessa reportagem aí, ela tem várias partes, né? Ela tem na sua estrutura diversificada, tá? Então é importante que você faça uma leitura, uma primeira leitura sobre ela. Eu não vou ler isso com você toda a reportagem, tá? Senão o nosso vídeo vai ficar bastante extenso, tá? E eu tenho convicção de que é difícil manter a atenção de alguém num período do vídeo muito grande, tá, gente? Mas peço para que você leia, tá? Então aí eu estou jogando, passando na tela, você pode pausar, tá? E assim você pode ler, fazer uma primeira leitura. Vamos lá, tá? Então, normalmente as reportagens apresentam um título, tá? Que serve para quê? Para sintetizar a ideia mais importante da reportagem. E
pode ou não ter o que nós chamamos de linha fina, tá, gente? Então, o que é a linha fina? É como se fosse um subtítulo. Então, quando a reportagem apresenta a linha fina, ela tem uma serventia, então ela serve para complementar o sentido do título ou acrescentar informações que não tinha no título. Nesse caso aí, qual é o título? Então veja que o redator teve uma preocupação, né, em chamar a atenção pelo tamanho da fonte. Então, doente há 11 anos, jovem diz que seu peso ideal é 41 quilogramas, tá, gente? Então veja, esse título da reportagem tem a intenção de quê? De resumir, de sintetizar a ideia mais importante da reportagem. Então isso aqui, ele já está falando de uma doença, já está se referindo à questão da anorexia. Aí que nesse título e também lá na linha fina, você pode observar o que? Olha, o a, o diz, o é. Então esses verbos, eles estão o quê? No tempo presente. Qual a intenção disso? Conferir a atualidade, tá, gente? Como se agora o que está sendo notificado aqui já aconteceu, mas quando você lê o título, parece que aconteceu simultaneamente ao momento que você está lendo. Alex, linha fina. Alex, 27, desenvolveu anorexia na adolescência e sabe que está doente. Ele relaciona o transtorno a conflitos familiares. Então veja, desenvolveu, tá? Um verbo aqui relacionado ao passado, ao fato, mas aqui também eu tenho lá, ó, o verbo sabe, tá? Está, relaciona, ou seja, então esses verbos aqui também estão no tempo presente com a finalidade de conferir a atualidade à reportagem. Olho é usado para destacar frases que o autor ou autora da reportagem ele acha relevantes, importantes no texto, tá? Então, o olho, ele não tem um lugar assim fixo, tá, gente? Então, ele pode aparecer entre os títulos e o corpo do texto, ou pode aparecer no meio do texto. Então, sempre que o olho aparece, ele tem uma intenção de destacar alguma coisa, tá, gente? Tem um destaque gráfico, há nele um emprego que nós chamamos da função poética da linguagem. Então, por exemplo, você pode observar neste olho aqui, tá? Que há o quê? Há um destaque para as palavras, as orações aqui, as frases aqui estão em quê? Em negrito. Então, supervisor de alimentos, o baiano não suporta o cheiro de comida e quer se curar. Atualmente, está internado para tratamento em São Paulo. Então, aqui o olho foi colocado nessa reportagem. Logo após aí o subtítulo, né? Logo após a linha fina, mas ele pode vir aqui na direita, aqui na esquerda, no meio, tá? Então, veja aí outros exemplos que eu estou colocando do olho. Outra característica da reportagem que nós encontramos, nesse caso, é semelhante lá na notícia. Então, é o lead, tá? Do inglês, lead. É o mesmo recurso que é utilizado lá na notícia. Só que no caso da reportagem, claro, tá? Então, entram alguns elementos que normalmente não tem na notícia. Então, o lead serve para quê? Ele vai resumir o acontecimento para mim, para você que vai ler a reportagem, e ele vai basicamente apresentar resposta para algumas perguntas, para alguns questionamentos. Então, por exemplo, normalmente é o primeiro parágrafo da reportagem, né, onde começa o corpo de texto. Então ali você vai encontrar o que aconteceu, quando, com quem, onde, porquê, como, tá? Então é apenas uma das estratégias que podem ser empregadas para chamar a atenção do leitor, entendeu? Nesse primeiro parágrafo aí, ó, que nós temos da reportagem, quem é o lead? Tá aqui, então, é esse primeiro parágrafo aí, ó. Veja, ó. O baiano Alex desenvolveu anorexia durante a adolescência. Apesar de sempre ter sido magro, aos 16 anos passou a restringir os alimentos. Atribui a origem do transtorno alimentar a conflitos familiares. Então, aqui, ó, tá, é possível encontrar a resposta para algumas perguntas. Então, vamos lá. Ó. Com quem aconteceu? Com o baiano Alex. O que aconteceu? Aqui, ó, desenvolveu anorexia. Quando? Durante a adolescência, tá? Como? Então, apesar de ter sido magro, aos 16 anos ele passou a restringir os alimentos, ou seja, ele passou a não querer comer certos alimentos. Tá? Qual motivo? Qual razão? Né? Por quê? Então, de acordo com ele atribui a origem do transtorno alimentar a conflitos familiares. Então, segundo, neste caso específico aqui, preste atenção, tá? Então, o baiano Alex, ele atribui a causa, como motivo da anorexia, tá? Aos conflitos que aconteceram na casa dele em relação familiar, tá, gente? Então, aqui nós temos o que nós chamamos de quê? De lead, certo? A partir, por exemplo, nesse caso aqui, nessa reportagem, a partir do segundo parágrafo, é o que nós temos aqui do corpo do texto da reportagem. Então,
como eu falei para vocês. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos aqui nessa reportagem, olha só, nós temos o segundo, terceiro e quarto parágrafos, tá, gente? Então, aqui embaixo está a identificação da autora, Cláudia Colucci, certo? Tá? Então, esses parágrafos seguintes, eles servem para o quê? Para detalhar, para colocar mais informações que você não encontra, por exemplo, lá no lead, no primeiro parágrafo, correto? Tá? Mas veja aqui, ó, nessa reportagem, ela se organiza em várias partes. Então, nós temos aqui, logo em seguida, a seção de entrevista, tá? Onde é identificado aqui um entrevistador e aquele que é entrevistado. Então, quem é que está entrevistando? É a Folha de São Paulo. Quem é que está sendo entrevistado? É o Alex, tá? Então, é importante você observar aqui, ó, que normalmente nas entrevistas nós temos o uso de discurso direto ou indireto, tá, gente? Então, o discurso direto é quando o redator ele vai transcrever exatamente a fala de quem está sendo entrevistado, ou de quem presta um testemunho, por exemplo. Então, normalmente, emprega-se as aspas, tá? As aspas vão identificar que aquela fala é da pessoa que está sendo entrevistada ou o seu testemunho. Então, neste caso aqui, até o momento, não tem nesses três primeiros parágrafos. Mas aqui eu estou mostrando aqui outros exemplos em que você encontra, tá? Mas olha só, lá no segundo parágrafo aqui, ó, você tem um exemplo do discurso direto. Então veja só lá, ó. Hoje, aos 27 anos, 46 quilos distribuídos em 1,70 m de altura, Alex continua insatisfeito com o corpo. Ó. Abre aspas. Porém, por mim, o ideal seria estar com 41 quilogramas. 41 quilos, afirme. Então nós temos o uso das aspas e também o uso que nós chamamos do verbo de dizer, tá? Afirma, diz, fala, enfim. Tá? Então, nesse caso aqui na entrevista, nós não temos o emprego, tá, do discurso direto, mas nós temos ali no segundo parágrafo, tá, gente? Então, o que acontece nessas entrevistas em que há o discurso direto, a transcrição da fala dos personagens. Então, dependendo, tá, de quem está sendo entrevistado, por exemplo, se for uma pessoa que não teve muito acesso à educação, você vai encontrar, por exemplo, o uso da linguagem coloquial, tá? Daquela linguagem que não tem muita preocupação com a língua portuguesa. Acompanhe nesses outros exemplos, nessa outra reportagem que eu estou colocando na tela, tá? Também nós vamos encontrar o uso da norma de maior prestígio social, que nós chamamos da norma culta, tá? Como nesse caso aí, normalmente é quem entrevista, tá? Que vai ter que empregar a norma culta da língua portuguesa. O emprego da linguagem multimodal é outra característica da reportagem, tá? Como eu já falei outra vez para você, certo? Então, dentro dessa reportagem, a fim de elucidar o fato, a fim de elucidar o acontecimento, então o autor ou autora da reportagem, ele pode fazer uso de diferentes recursos, que vão combinar tanto o uso de palavras, quanto o uso de imagens, de números, de gráficos, enfim. É isso que nós chamamos de linguagem multimodal. Então, é o emprego de mapas, de infográfico, como já falei, tá? De gráficos, enfim, que são exemplos desse emprego da linguagem multimodal. Então, o autor aqui desta reportagem utilizou-se de entrevistas, de depoimentos, né, de dados estatísticos, enfim, tudo para elucidar o fato, tudo para que haja uma melhor compreensão sobre esta questão de anorexia, né? Então, que não é normal uma pessoa, por exemplo, magra, se sentir gorda, tá, gente? Então, aí é um tema bem delicado relacionado à questão de estética e saúde, tá? Analisar a nossa aula de hoje, tá? Vamos finalizar com a última característica da reportagem, tá? Não necessariamente nessa ordem, essa ordem é didática, eu que coloquei, tá? Então, é o uso da linguagem. Então, normalmente a linguagem da reportagem ela é objetiva, simples, clara, tá? E o que acontece? Era para as reportagens utilizarem uma linguagem imparcial, era. Entretanto, no Brasil, isso não acontece com frequência, tá? Então, nas reportagens, normalmente, quem produz, ele tem uma intenção ideológica por trás, ele quer colocar a sua ideologia, tá? Então, o que era para acontecer? Então, por exemplo, se eu for fazer uma reportagem, por exemplo aqui nesses temas polêmicos em relação ao Brasil, por exemplo, no atual tema aí é em questão da CPI da Covid-19, tá? Então, nesse caso aí, o que é que a gente vê? Então, dependendo do veículo de comunicação, tá? Se ele é tendencioso ou não, então se ele tem viés relacionado a quem está no poder ou não, então o que é que vai acontecer? Se está relacionado ao viés do poder, tá? Ele vai defender. Então nós temos aí emissoras de televisão que se você não quiser, por exemplo, assistir crítica a um determinado governo, a um determinado presidente, você pode ir para lá. Mas se você não quiser ver críticas, né? Se você quiser acompanhar a realidade
a realidade nua e crua, você vai ver emissoras de televisão, assim como jornais impressos e revistas que vão fazer as críticas. Então isso acontece no Brasil, não era. Era para a linguagem da reportagem ser o quê? Imparcial. Então a intenção era para elucidar o fato, então para investigar o acontecimento em a fundo. Então, por exemplo, se eu for fazer uma reportagem sobre um tema polêmico, sobre o caso lá do professor Alessandro que aconteceu, que foi xingado de macaco, do racismo, situação hipotética. Isso aí não vai acontecer, claro que não, nunca, né, gente? Então veja só, eu vou fazer uma reportagem, então o que é que vai acontecer? Eu vou fazer uma reportagem em forma de vídeo, eu vou filmar. Então eu vou entrevistar o professor Alessandro, tá? 1 minuto e meio ele vai ter para responder a pergunta que eu vou fazer, tá? Ao mesmo tempo eu vou entrevistar o aluno que praticou a ação ali de racismo, 1 minuto e meio, tá? Então, ou seja, eu estou ponderando, tá? Eu estou dizendo, olha, eu como jornalista, eu não estou nem puxando para o lado do aluno, muito menos para o lado do Alessandro. Então, eu estou colocando as duas opiniões divergentes para que você que vai assistir a reportagem tire as suas próprias conclusões, tá? Era para ser assim, tá? Então, finalizando aí, então a linguagem do gênero textual reportagem nem sempre é o que? Imparcial, tá? Então, há um envolvimento, há situações em que o autor, a autora da reportagem, ele se envolve. E detalhe, tá, gente? Tem algumas situações que acontecem muito em relação à língua portuguesa, por exemplo. Então, normalmente, tem alguns repórteres que querem dar uma de professor de língua portuguesa, o que acontece? Eles acabam tentando corrigir coisas que acontecem. Então, eu vejo muito isso. Então, tem determinados desvios que todo mundo vê, mas tem outros que somente o professor Alessandro ou outros professores de língua portuguesa que conseguem enxergar. Então, veja nas situações aí que eu estou colocando na tela para você. Ou seja, então, o repórter, qual é a função dele? Ele passa a informação, passa a notícia. Então, quando ele entra na seara, por exemplo, da linguagem, ele esquece que tem um profissional que estudou 4 anos e pouco sobre isso. Tá? É como se eu fosse um político e estivesse dizendo para as pessoas tomarem um remédio porque eu estou passando o medicamento. Isso é um absurdo, né, gente? Então, você tem que ver, tá? Tomar o remédio que o médico normalmente vai passar para você. Mas isso é coisas que acontecem no Brasil e nós não vamos entrar em detalhe, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido esse assunto gênero textual reportagem, tá? E até uma próxima oportunidade, se assim nosso bom Deus permitir.